Oi de novo, gente. Vamos para o nosso terceiro vídeo. Eu esqueci de avisar, isso era importante, então espero que você não tenha fechado e apagado tudo. A gente vai partir do mesmo ponto que a gente parou no vídeo anterior, tá certo? Caso você tenha apagado, faça de novo, vai ser bom para o seu aprendizado também. Eu queria nesse terceiro vídeo apenas introduzir agora o elemento gráfico. Depois a gente deve ter alguns vídeos na sequência brincando bem rapidamente com outras funções matemáticas para vocês se sentirem bem seguros nesse construir de funções aqui no Excel, tá certo? Como que eu insiro o gráfico no Excel? Na verdade tem um monte de maneiras, eu tenho uma bem particular, o meu jeito de fazer, e é o que eu vou mostrar aqui, mas você pode ir depois brincando, explorando, aprendendo a sua própria maneira de trabalhar com gráficos no Excel, tá certo? Eu vou clicar numa célula que não tem nenhum número ao lado. O Excel ele tenta fazer umas coisas automáticas, então se eu tiver com uma célula selecionada por aqui, por exemplo, o que vai acontecer é que o Excel vai achar que aqueles valores vão para o gráfico, mas ele pode de repente usar esses valores no eixo errado, pode dar uma confusão. Então eu clico numa célula que não tem nada perto. Venho no menu inserir, e aí ele tem aqui os gráficos. Dependendo da versão do Excel, o menu é diferente, mas os gráficos são os mesmos. Eu vou clicar aqui na caixinha que expande, tá certo? Esse botãozinho, opa, não, ele não vai aceitar. Tudo bem, não tem problema, eu vou logo no ícone que eu quero. Eu venho nesse ícone de gráficos com pontinhos, que é o que ele chama de gráfico de dispersão. Quando ele expandir, olha as opções. Eu quero um gráfico que ele chama de gráfico de dispersão com linhas suaves e marcadores. Esse provavelmente vai ser a maneira mais bacana de eu representar uma função linear de um jeito bonitinho. Tem uma ressalva aqui. O Excel ele não vai estar literalmente traçando o gráfico da função, mas vai ficar igualzinho. O que acontece? Para um gráfico de uma função, eu tenho infinitos valores dentro de um intervalo de valores de x. Então, o que acontece entre um valor e outro é que o Excel vai criar uma linha conectando esses valores. Mas não necessariamente isso vai corresponder exatamente a uma função. No caso da função linear, vai, porque a função linear é a coisa mais simples do mundo. Em outras funções, a correspondência pode não ser perfeita, mas ela se aproxima tanto do que é a função de verdade, que a gente pode ignorar, mas fica essa ressalva, é importante saber isso. Vamos lá, vou clicar então nessa opção de gráfico. A janelinha costuma aparecer em cima dos números, vou arrastar ela para o lado. Aí eu vou clicar com o botão direito no gráfico, tá ok? E vou aqui usar a opção selecionar dados, que abre uma caixa de diálogo, onde tem uma terminologia meio estranha. Eu não gosto muito dos nomes que ele dá para isso, mas a gente tem que trabalhar com os nomes que ele dá. O que ele chama aqui de entradas de legenda, série, né, são as séries de dados, vão ser para a gente aqui os valores. Eu vou clicar em adicionar, tá ok? Aí ele vai perguntar o nome da série. Não precisa de um nome porque é um gráfico com uma função apenas. Depois a gente faz um com duas funções e coloca o nome. Mas isso fica para o próximo vídeo, tá ok? Os valores de x, quais são? Ah, são os valores de x, né? Tá muito fácil aqui. Selecionei, tudo bem, com o mouse. Posso selecionar com o teclado também, se preferir. Depois os valores de y. Se você quer aprender mais Excel, tenta entender o que ele está aparecendo aqui. Olha, plan 1 é a planilha 1. O arquivo do Excel pode ter várias planilhas. Essa é a planilha 1. Exclamação é porque ele vai dizer o que está dentro dessa planilha. Aí ele está dizendo H3, dois pontos, H18. Tá vendo? Da célula H3 até, o dois pontos quer dizer isso, H18. Então tudo que a gente faz selecionando, clicando, também pode ser feito digitando, caso você precise por algum motivo. Dou OK. Rótulo dos eixos, tudo bem, é de fato de 0 até 15. Não preciso mexer. Dou OK. O básico do gráfico está pronto, olha que legal, o gráfico de uma função linear. O próximo passo é editar. A gente tem vários detalhes que a gente pode mexer. A maioria dos detalhes que você pode mexer no gráfico do Excel são fáceis, são intuitivos. Você clica, mexe, vê o que tem no menu. O que eu faria com esse gráfico? Perceba que alguns dos elementos que eu vou mexer são pessoais, mas eu não gosto de título. Gráfico numa publicação científica, por exemplo, não tem título. Raramente a gente usa o título. Então, cliquei em Delete. Eu não gosto de linhas de grade. É implicância minha, mas eu não gosto. Então eu costumo deletar. Em algumas situações elas são úteis, então não necessariamente você deleta, tá certo? Aqui eu vou deletar. Aí eu deletei as verticais, agora eu clico nas horizontais. Cada vez que eu quero apagar um elemento, eu clico no botão Delete. Eu clico no que eu quero e depois no botão Delete.
O que falta nesse gráfico? De absolutamente essencial, faltam os nomes dos eixos. No nosso exemplo, a gente não deu um contexto para a função. O que é essa função? É só um y é igual a x mais b qualquer. Então eu mal tenho nomes aqui, mas seria importante associar nomes dos eixos. Tem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Uma delas é vir aqui, ó, em adicionar elemento gráfico, título dos eixos. Vou colocar um título no eixo horizontal principal. Nesse caso eu vou chamá-lo simplesmente de eixo X. E dou Enter. Tá ali, tá vendo o nomezinho dele? Adicionar elemento, título dos eixos, vertical principal, eixo Y, e tá aqui. O que mais que eu posso mexer? Pura cosmética agora. Mas, por exemplo, eu posso mexer na fonte, no tamanho, a fonte está pequena, eu posso aumentar um pouquinho, eu posso colocar um negrito se eu desejar, tá vendo? Eu estou clicando nos elementos, depois eu vou no lugar, por exemplo, no tamanho da fonte. E ele vai alterando tudo para mim, é tudo muito intuitivo, não tem muito mistério, né, de como fazer essas coisas. Alguns detalhes você vai ter que fuçar um pouco mais. Por exemplo, tá vendo a cor desse eixo X e Y? Ele não tá preto, ele tá tipo cinza, né? Aí eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, seleciono o que eu quero, né? Clico com o botão direito e venho em formatar eixo, tá vendo? Aí ele vai abrir para mim um menu, tá aqui, no cantinho, onde eu tenho um monte de opções. Por exemplo, linha. Olha só, cliquei no baldinho de tinta, linha. A linha está como automática, na cor cinza. Eu mudo para uma linha sólida e digo que eu quero ela preta, por exemplo. Olha que legal. Já fez. Faço a mesma coisa no eixo Y. Perceba que como o menu está aberto, basta eu clicar no eixo Y que eu já estou selecionando ele. Ele agora já selecionou o preto porque foi a última escolha que eu fiz. Poxa, bacana. Agora, podia ter aqueles tracinhos, né, nos números. Então eu venho aqui, talvez, em opções de eixo. Mínimo 0 até 20, tudo bem. Poderia reduzir até 15, mas assim tá legal. Unidade principal, 5. Vamos fazer de 3 em 3? Eu acho que vai ficar mais legal. 3. Ó, já mudou ali para mim. Eixo vertical, cruza em automático, é o 0, tá tudo bem. Não preciso mexer. Marcas de escala. Olha, ela tá como tipo principal nenhuma. Eu posso colocar, por exemplo, uma marca externa. Olha a marca externa, fica legal, né? Posso fazer a mesma coisa aqui. Uma marca externa. E se você começar a mexer nesse menu, você vai ver de tudo. Por exemplo, eu cliquei agora nos pontos. Agora são opções de série. Linha e marcador. Eu posso fazer uma linha sólida preta. Um pouquinho mais fina. A largura dela está como 1,5. Eu vou colocar 1. O marcador é um pontinho. Ele tem preenchimento e borda, tá bom? Vou deixar preenchimento sólido, preto. E vou colocar também a borda sólida, pretinha. E olha como o nosso gráfico já está muito mais simpático, né? Representando bem a função que a gente criou. Se quiser, eu podia até tirar os marcadores, deixar só a linha. Essa coisa de deixar pontinhos é vício de quem trabalha com estatística, né? Onde os pontos representam os dados. Aqui pra gente talvez seja legal tirar. Então vamos lá. Onde era mesmo? Eu já esqueci. Aqui, marcador. Sempre. Opa, opções de marcador. E eu posso marcar nenhum. Pronto. Simples. E olha que bacana. Temos agora um gráfico que mostra a função linear, que a gente construiu manualmente aqui usando o Excel. Qual que é uma das belezas desse gráfico? Agora eu venho aqui e altero. Eu não quero mais uma função onde o A vale menos 5. Eu quero uma função onde o A vale 10. Ele atualiza os dados e atualiza o gráfico. É muito bacana, não é verdade? Dessa maneira, você pode brincar um pouco, tentar entender o comportamento da função. O que acontece quando A é igual a 0? É isso. O que acontece quando A é negativo? O que acontece quando A é positivo? E aí você consegue, então, brincar um pouco, explorar e entender a função. Depois disso, nos próximos vídeos, a gente brinca um pouquinho mais. A gente pode colocar duas funções dentro do mesmo gráfico, o que é muito legal para aprender o comportamento da função, e mais para frente explorar rapidamente a função potência e a função exponencial, que são funções que a gente viu em sala de aula. Tudo bem? Então não deixem de salvar o arquivo de vocês, porque ele é útil, né, para o aprendizado, e até a próxima.